Claro que alguns se sobressaíam pela profunda empatia e identificação com o povo, principalmente quando estavam sofrendo. A gente vê aqui Abraão, um grande intercessor, né? Outro exemplo, o próprio Moisés, o grande intercessor, que pediu até que Deus não destruísse o povo, se Deus fosse fazer aquilo que tirasse Moisés, o nome de Moisés do livro de Deus. E a gente vê também Samuel exercendo essa forma de oração, que é a intercessão, você orar por alguém, né? E lá no último ponto, desse subponto aqui, o comentarista diz assim: devemos lembrar que a igreja, toda ela, é uma comunidade sacerdotal, logo deve praticar a intercessão. Paulo, falando lá para Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então, o apóstolo Paulo, ele recomenda que a igreja faça orações, intercessões, até mesmo por aqueles que estão em algum tipo de autoridade. E note que quando Paulo ele recomenda a Timóteo que ore pelo rei, o imperador na época era o imperador Nero, que foi responsável inclusive pela morte do apóstolo Paulo. Então, muitas das vezes, a gente vê o próprio Samuel não concordando em que o povo tivesse um rei, no caso Saul, mas ele também prometia que ia orar pela nação e orar pelo rei também. Então, muitas das vezes a gente, por alguma situação, talvez não queira, não sinta o desejo de orar por determinadas pessoas, por determinados tipos de pessoas, mas a orientação do nosso Deus, a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós devemos apresentar todos em oração e intercessão. Subponto 2, reforma consistente. 1 Samuel 3,18. Então Samuel lhe referiu tudo, nada lhe encobriu, e disse-lhe, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Em tempos de desvio éticos e doutrinários, ela é necessária. Nos dias de Eli, Deus iniciou um profundo processo de mudança e reforma da nação. A gente vê aqui que na época dos períodos dos juízes, estava chegando ao final e era um período de muita apostasia, de anarquia, e era necessário uma reforma na nação como um todo. E Eli está no final do seu ministério e num ministério totalmente decadente. Samuel vem trazer esse novo que a nação necessita. E nesses tempos de desvio éticos e doutrinários, essa reforma ela é necessária, tá? Um dos aprendizados da reforma protestante do século XVI foi a necessidade de uma constante reavaliação. A igreja reformada precisa continuar se reformando sempre. Aí é interessante a gente trazer para a nossa reflexão nos dias atuais sobre essa reforma. Na verdade, o que a igreja precisa, o que o mundo tem necessitado nesses últimos dias, e olhando para os dias de Samuel, no final do período dos juízes, e trazendo para os nossos dias, é na verdade um grande reavivamento, é na verdade um avivamento para que possa trazer à vida aquilo que estava morto, aquilo que não está totalmente sem vida. A reforma protestante, como o comentarista diz aqui, que foi um dos aprendizados da reforma protestante, foi a necessidade de uma constante reavaliação. Na verdade, o que a igreja necessita nos últimos tempos é de avivamentos, movimentos que tragam esse avivamento, trazendo à existência, trazendo à vida aquilo que havia morrido. Nada muito diferente do período dos juízes, que era um período de total apostasia. O mundo que a gente vive hoje é um mundo morto nas suas ofensas e pecados, e a igreja precisa desse movimento de trazer à vida novamente aquilo que estava morto. O que a gente pode observar, por exemplo, o Abacuque, falando lá no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então,
fazendo uma comparação com os nossos dias, trazendo para o contexto, contextualizando para os nossos dias, é necessário muito mais do que uma reforma, um reavivamento, um avivamento da igreja em primeiro lugar, e que possa refletir nesse mundo para trazer vida a uma sociedade totalmente morta. No subponto 3, a gente vai ver o crescimento contínuo de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, verso 19, que diz assim: Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aqui a gente vê a questão do chamado de Samuel no tocante ao seu ministério sacerdotal, ao seu ministério como juiz, mas principalmente como profeta. É interessante que Samuel crescia não apenas fisicamente, o que seria normal considerando sua tenridade, mas também crescia em graça. E o comentarista traz uma situação interessante aqui. Ele diz: há 3 frases bíblicas que descrevem o crescimento de Samuel, todas elas cheias de significados. O primeiro é que o jovem crescia diante do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 21. Letra B: o jovem Samuel crescia em estatura e em favor do Senhor, e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2, 26. Letra C: ele crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então a gente vê aqui Samuel crescendo de uma forma intelectual, de uma forma biológica, o crescimento dele biológico, o crescimento natural, de uma forma intelectual, de uma forma moral, ética, estava se transformando um homem sério, um homem correto, um homem que agradava a Deus e aos homens devido à sua forma correta, à sua forma ética de agir, mas principalmente também ele crescia espiritualmente. Então a gente percebe que esse crescimento que o comentarista nos traz para reflexão em cima do texto bíblico é um crescimento completo, é um crescimento integral, é um crescimento em estatura, é um crescimento por ele se transformar num homem em quem se podia confiar, alguém que tinha autoridade ética, moral, e também alguém que tinha um crescimento espiritual. Crescer é um imperativo bíblico e também para a vida, não há opções. Quem não se desenvolve já está em processo de morte. Não somos bonsai. Há pessoas que parecem refratárias ao Evangelho, não amadurecem, não mudam com o decurso dos anos. É interessante essa comparação, né? O bonsai é aquela árvore oriental que nasce, mas não cresce. Ela fica sempre naquele tamanho pequeno. Muitas pessoas não conseguem desenvolver, não conseguem crescer, seja na sua vida secular, seja em todas as áreas da vida, mas principalmente na sua vida espiritual. E nós somos chamados a esse crescimento. Quando a gente olha para Samuel, alguém que cresceu em todas as áreas da sua vida, e o livro de Samuel, o escritor faz questão de frisar esse crescimento de Samuel em todas as áreas da sua vida, é porque também Deus deseja o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente também na nossa área espiritual, na nossa vida espiritual. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 17, ele nos exorta a isso. Ele diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Ou seja, é um desejo de Deus que nós cresçamos na nossa vida secular, na nossa vida cotidiana, mas também na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, no desempenho da nossa vida com Deus, na nossa comunhão com Deus. E ele traz esse alerta aqui, através desse ensinamento, através de Pedro: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também falando lá na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, verso 15, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo está falando aqui dos dons ministeriais, e os dons ministeriais eles foram presentes de Cristo à igreja para o crescimento, para que nós cresçamos e chegamos à estatura de varão perfeito, para que nós não sejamos levados em ventos de doutrina como meninos, como crianças.
Ou seja, o desejo do Deus Todo-Poderoso que eu, que você, que nós todos cresçamos na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa existência.